Olá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. E tá só aguardando o pessoal entrar, viu, gente? Aguardando o professor convidado tá. a entrar. A gente entrou aí, ó. Bora chamar ele então. Agora ele aceita aí. E aí, André? Tudo bem, né? Beleza. Não era pelo Zoom? Pois é, mas agora eu cheguei aqui e não era, né? Foi isso que a gente não ficou sabendo. Nem eu estava sabendo também, não. É. Tudo bem, né, André? Tô esperando só o pessoal um pouquinho entrar aqui, né, que está acompanhando a gente, tá? Tá. Bom, Tá. primeiramente... Vou falar com o pessoal para... Espera aí, só... Deixa eu arrumar a câmera aqui, Juninho. Perfeito. Estou guardando. Não era, né? Foi isso que a gente não ficou sabendo. Tá dando para ver direitinho aí, Juninho? Tá, Tranquilo? você podia só abaixar um pouquinho sua câmera para a gente poder te ver melhor aí, que tá um pouquinho... Isso, melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Tá melhor. Tá. Vou avisar o pessoal lá da sala, que o pessoal quer entrar. Ah, perfeito. Vamos aguardar um pouquinho, então. Tá travando um pouco. Tá um pouquinho, a câmera sua tá travando um pouco. A internet dele. Tá um pouquinho travando aí. Tá bom. Bom, gente, beleza. Vamos iniciar aqui. A gente vai fazer um bate-papo hoje aqui. Primeiro, eu queria apresentar o nosso mais que especial convidado aqui, que é o André Carvalho, tá? Doutor André Carvalho. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Ele é nosso egresso aqui. Ele formou aqui no Unicef em 2000, né? Especializou-se em fisioterapia traumato-ortopédica e em músculo-esquelética, é professor, né, da Universidade de Formiga, tá, na cadeira de ortopedia e traumatologia também no estágio, é mestre em ciências da saúde e doutor em promoção de saúde, né. Outra coisa importante é que ele também é docente do Pitágoras, né, isso, e da pós-graduação de fisioterapia traumato-ortopédica da Unifenas, além de ser delegado de representação política do CREFITO 4. Né? Então, o que eu quero muito aqui, André, é te agradecer muito por essa participação aqui dessa nossa live que a gente vai fazer hoje e dizer que é uma puta satisfação para mim, porque você é prata da casa, né? Foi meu aluno, né? Embora não pareça, né, gente? Mas ele foi meu aluno, tá? Quero deixar claro isso. Mas isso é muito satisfação a gente ver como que você já galgou vários degraus aí da fisioterapia, e isso para nós deixa a gente muito satisfeito. Então a ideia, na verdade, né, André, a gente havia conversado, é a gente falar um pouquinho sobre essa questão desse perfil profissional da fisioterapia, né? Esse perfil, inclusive, o perfil que a gente está lutando, né, para que a gente possa estabelecer, né, isso principalmente para os nossos alunos, né, e que a nossa classe tenha essa coesão desse perfil que a gente acredita que seja um perfil adequado a esse século, né, do século XXI. Eu queria, na verdade, começar essa live exatamente isso, para que você fizesse as suas considerações iniciais e já começasse a falar para a gente isso, o que você acredita, né, que seja o ideal, né, desse perfil, quais essas habilidades necessárias para esse fisioterapeuta que a gente está formando agora e que está trabalhando no mercado. Juninho, então boa tarde a todos. Primeiro eu tenho que agradecer o convite feito pelo Unicef, em nome do Cláudio, coordenador, o seu convite também para dividir essa live.
e falar que eu me sinto muito orgulhoso por estar voltando aí um pouquinho longe, né, a patrocínio, pelo menos em partes, que nunca esqueço esse tempo aí que eu fiquei na minha história e na minha trajetória acadêmica, que fez parte dela, e para mim eu recebi uma base muito grande dentro dessa instituição que é extremamente renomada aí no cenário brasileiro. Então eu que tenho um orgulho e satisfação imensa de estar participando dessa live com você. Então vamos falar um pouquinho mesmo desse novo profissional aí do século XXI, né? Só para contextualizar, para os meninos entenderem, Juninho, um pouquinho, eu acho que é importante como que foi a fisioterapia ao longo dos anos, né? Ela começou técnica, né? Você sabe muito bem disso. Os médicos davam aula para fisioterapia e para a gente exercer a profissão de forma técnica, puramente reproduzir, replicar algumas técnicas, alguns recursos, por exemplo. E isso foi passando muitos anos. E a gente considera essa fase como fisioterapia 1.0. Aí depois, o que aconteceu? Veio, em 1969, o decreto estabelecendo que a fisioterapia era uma profissão que se formava bacharel. E aí a gente teve um pouco de autonomia. Só que a ciência, ela ainda ficou a desejar. A gente tinha autonomia, porém, não tinha dado científico, embasamento científico para crescer como profissão. Então, a gente continuou ainda sendo um pouco técnico, replicador de técnicas. E isso foi considerado, a partir do momento que a gente ganhou autonomia, com a fisioterapia ser bacharel, né? Foi considerada a fase 2.0 da fisioterapia. Depois, com o tempo, começaram a desenvolver os cursos de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e aí a gente conseguiu mais evidência científica. Só que essa evidência, ela era muito difícil de ser aplicada na prática clínica. Muito difícil. Era muito caro o que a gente reproduzia na ciência. Então era inviável o fisioterapeuta pegar esse dado científico e colocar isso na prática. Então, o que aconteceu? Essa fase se tornou a fisioterapia 3.0 e que a gente está nela ainda, né? Porque o Brasil está muito atrasado. E a fisioterapia 4.0, o que acontece? É quando vem o avanço tecnológico para conseguir conciliar essa prática científica na prática clínica. Então, a partir desse momento que você faz essa junção, a gente tem essa fisioterapia 4.0 com esses avanços tecnológicos que a gente tem aí. É para melhorar a fisioterapia como um todo, a gente ser mais resolutivo, mais assertivo no diagnóstico, no tratamento. Então, não é questão de tirar a fisioterapeuta do mercado, pelo contrário, é dar uma ferramenta a mais para ele ser mais resolutivo, mais assertivo. E uma coisa importante nesse histórico é que no início a gente ficou um pouco rotulado, Juninho. Não sei se você concorda comigo, depois eu quero até ver a sua opinião. Na minha época, por exemplo, a gente falava muito de fisioterapia por amor. E isso é a maior balela do mundo. Por quê? Porque tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Então você nem precisa ficar falando isso para o outro, porque senão você rotula. Né? Você rotulou a profissão e todo mundo achou conveniente. Ah, não, então você faz a fisioterapia, então me dá um desconto aqui. Então você... E você sabe que, na prática, amor não paga conta. E aí, o fisioterapeuta ele se perdeu. Ele não tinha embasamento, ele achava que fazer fisioterapia era muito bonito e fazia por amor, então ele não tinha valor no mercado. Ele adotou uma postura inferiorizada e acabou que a profissão embarcou nessa. Né? E vender produto de fisioterapia é muito difícil. Você não vende algodão doce, você não vende pudim, você não vende vinho, você não vende uma lasanha, você vende exercício, que tem que ter um esforço grande, e manejo para você controlar a sua dor. Então, é um produto completamente complicado de se vender. Né? Então, essa questão histórica atrapalhou um pouquinho. Então, isso é o que
Eu acho Depois a gente interessante você fala falar das isso. Porque, na verdade, assim, até eu acho que, assim, eu formei em 1991, né, quer dizer, de uma certa forma foi quando a gente começou a ter a primeira, assim, ideia assim, dessa massa crítica, né, as pessoas vindo do exterior, né, já com uma formação um pouco melhor, né, falando, assim, uma coisa que me chamou a atenção muito naquela época, né, é porque quando as pessoas voltavam ao Brasil, depois de passar 4, 6 anos, existia um tecnicismo muito grande naquela época no Brasil, né? As pessoas vendendo técnicas, ainda se vende muita técnica, né? Mas assim, as pessoas, e assim, existia uma certa manipulação, inclusive da questão até dos conceitos, né? Aqui no Brasil houve grandes situações, por exemplo, das pessoas pegarem conceitos prontos, de técnicas prontas, técnicas que inclusive nem tinham comprovação ainda, né? Do ponto de vista de evidência, mas que eles mudavam alguns detalhes e se tornavam novas técnicas. Então a gente vivenciou na situação, principalmente na década de 90, né, e um pouco mais, desse excesso de técnicas vendendo como um produto, né, que é essa ideia sua agora de produto, é um produto como se fosse um produto novo, né, mas que na verdade era carente, obviamente, de situações, por exemplo, que pudessem ser testadas, né, ou seja, que a gente tivesse uma confiança suficiente para falar que a gente era um novo fisioterapeuta. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, isso foi um certo desserviço para a fisioterapia, porque perdeu a padronização. E eu sempre falo isso para meus alunos, eu acho que uma profissão ela só é real quando ela tem padrões bem estabelecidos, né? Eu posso reconhecer no André um fisioterapeuta, como no Juninho e como em qualquer pessoa, quer dizer. Mas agora, quando cada um fazia, de alguma forma, coisas diferentes, isso perdeu-se ao longo do tempo. E eu acho que a gente está retomando isso, como você falou, né? Eu acho que assim, a ideia, por exemplo, eu entendo perfeitamente quando você fala que essa ideia, né? Quando a gente usava, inclusive, o termo de forma pejorativa, né? Vamos entender o ser humano como biopsicossocial, né? O poder das mãos do fisioterapeuta, mas era uma coisa que parecia uma coisa assim, que estava mais vincada nessa esfera mais teológica, né? De você benzer o paciente, né? E na verdade não era isso. Era uma coisa assim que, na verdade, se utilizou-se desse tipo de linguagem e isso realmente reduziu, obviamente, o potencial que o fisioterapeuta tem. Né? E eu acho interessante você falar isso, por exemplo, quando a gente fala, eu até quero voltar a pergunta para você, é o seguinte, exatamente, você falou uma coisa muito interessante, por que é tão difícil, que você acha que é difícil, da fisioterapia hoje, por exemplo, ela vender essa nova imagem, ou seja, aplicar aquilo que a ciência faz, porque na verdade, só uma curiosidade para todos os alunos que estão estudando, quer dizer, se você pegar, por exemplo, hoje, nós praticamente dobramos o número de papers, né, de artigos publicados, a cada 1 ano, 2 anos, a gente está dobrando. Quer dizer, a fisioterapia hoje talvez é um dos processos que mais produzem no mundo, e produz coisa com evidência, né? Vendo pela plataforma Pedro, por exemplo, a gente está produzindo muita coisa, mas eu ainda não vejo isso chegar na prática clínica. Então, eu queria, na verdade, uma opinião sua, você como pesquisador. O que você vê como grande problema disso? Então, Juninho, para a gente entender essa parte aí da prática baseada em evidência primeiro, a gente tem que passar pelas novas habilidades e competências que são exigidas hoje do fisioterapeuta. Como a gente falou, historicamente veio de técnica, né? Dessa questão da Fiz por Amor, que é muito bonito, e dessa questão também do fisioterapeuta entrar no mercado de trabalho sem noção nenhuma, fazer um plano de negócio, por exemplo, não olhar para o mercado. Então ele acha que tem que abrir uma clínica ou um consultório, aí ele mete a cara lá e não tem estrutura nenhuma para fazer isso. Ele não tem condição, ele não se prepara para fazer. E agora, hoje em dia, principalmente pós-pandemia, porque a gente tem que também ver essa época, né? Porque vai mudar Sim, completamente. Aí, o sim, mercado exigir mais ainda dessas habilidades e competências novas. Então, passando por todas essas fases, hoje em dia, o fisioterapeuta que você pega aí e que não sabe se comunicar, pode esquecer. Ele não vai conseguir se dar bem no mercado de trabalho. Ele tem que aprender a comunicar, desenvolver empatia com o seu cliente, não simpatia, empatia. Você saber perfeito. como que você pergunta, como que você aborda ele de todas as formas. Então, isso é fundamental. É uma habilidade que antes a gente levava mais ou menos assim, porque o fisioterapeuta é bonzinho, porque a fisioterapia é legal, porque ela ajuda o outro. E não é muito bem assim.
se você não sabe gerenciar conflito, se você não sabe, por exemplo, levantar dados, analisar e interpretar esses dados e fazer alguma coisa com esses dados, você também não... Porque na sua consulta, basicamente, você tem que fazer isso. Você tem que levantar os dados do seu paciente, analisar, interpretar esses dados e depois fazer alguma coisa com eles. Então, se você não sabe trabalhar com isso, você também está fora. Se você não é empreendedor, e eu falo de empreendedor, não é você captar um número grande de cliente, não é você fidelizar o cliente, não é você fazer pacote para o cliente, é você ser atento ao mercado. O que o mercado te pede? Se você pegar aí nos Estados Unidos, já fez estudo lá, que em 5 anos a saúde privada, a inflação vai ser tão alta que ela vai ficar insustentável. Então, aqui no Brasil, se você não fizer o que a gente chama de saúde baseada em valor, que é a saúde resolutiva, você também não vai conseguir ficar no mercado. Então, o empreendedor é isso, você vê o mercado e fazer dele a necessidade, você vê qual que é a necessidade dele, aplicar resolutividade nessa necessidade. E, além disso, você tem também, por exemplo, a prática baseada em evidência que a gente vai falar, e talvez o mais importante, você tem um autoconhecimento sobre movimento, que é o que a gente trabalha, e o raciocínio clínico. Você tem que pensar para atender. Você tem que começar a pensar. Então, aquela questão de replicar técnica, não adianta. Eu fui em Portugal o ano passado, final do ano, fazer um curso de terapia manual avançada. Muito bom. Mas, para mim, não adianta nada se eu consultar e não souber que hora que eu vou aplicar essa terapia manual que eu aprendi. Então, eu tenho que fazer o raciocínio clínico para me ter uma assertividade e uma resolutividade boa no tratamento do meu paciente. E a questão da prática baseada em evidência que você falou, ela tem um tripé, né? Você tem que ter evidência de alta qualidade, você tem que ter uma experiência profissional sua e você tem que respeitar a opinião do seu paciente. Então, você tem que agregar isso, você fazer a prática baseada em evidência. E eu vejo o mais difícil que o pessoal tem muita dificuldade de, primeiro, na verdade nem sou eu, são as pesquisas, né, que saem hoje. Tem muita dificuldade de procurar os artigos. Isso é um ponto. Vai na base de dados Cielo, que é em português, que tem artigo livre, mas a gente sabe que hoje 95% do que é produzido bom é em inglês. Então a gente tem que ter essa noção. Aí tem a deficiência da língua. A grande maioria dos fisioterapeutas tem dificuldade em ter uma leitura em inglês e eu não sei por que não usa um aplicativo tradutor, porque hoje você tem em tudo quanto é lugar, né? E traduz super bem, você consegue ler. De boa qualidade. Outra coisa, sabe interpretar o artigo. A metodologia, por exemplo. Aí tem muita dificuldade em analisar a estatística, porque não adianta você só ir buscar. Você tem que buscar o que é bom. Né? E isso é complicado também para eles. E a academia também, muitos são ainda resistentes de fazer essa prática baseada em evidência. Então, as instituições ainda pecam um pouco porque não adotaram esse princípio. E também tem muito curso, né, Juninho? Que o mercado também, você dá curso de tudo quanto é coisa. Por exemplo, ventosa, que não tem evidência, tem muita gente que dá curso de ventosa. E aí, muitos fisioterapeutas acreditam nesses experts, né? Aí fica complicado. Eu quero até fazer um gancho, se aproveitar a sua fala, para fazer o gancho de duas coisas que você falou, que eu acho muito importante, até para a gente juntar essas coisas, né, André? A primeira questão, quando você fala, por exemplo, em empreender, né? Empreendedorismo e tal. É uma opinião muito pessoal, né? E isso não se aplica a todas as pessoas, quero deixar claro, mas o que a gente percebe hoje, na verdade, é que as pessoas confundem. Na verdade, empreendimento, as pessoas veem isso como, tipo assim, exatamente um modelo realmente só de negócio, mas esquecer que antes de você fazer o negócio, você tem que conhecer o negócio que você faz.
Então, o que eu fui pensando, eu acho que a inversão é mais importante, a gente tem que conhecer mais a nossa profissão, saber muito o que você faz, né? A gente trabalha, a gente veio, por exemplo, de um modelo médico, né, de análise, né? A gente, por exemplo, eu sou de uma geração onde nossos equipamentos, eles vinham com o nome da patologia, para a gente colocar a intensidade, ou seja, os parâmetros eram baseados em doença. Né? E a gente vê que isso não funciona claramente hoje, porque as doenças elas se comportam do ponto de vista cinético-funcional de forma diferente, né? Você tem várias possibilidades cinético-funcionais para ter uma doença. Então você vê assim, que na verdade o que eu vejo hoje, eu tenho assim, eu tenho um pouco de medo quando se fala em empreendimento, porque o que a gente tem visto hoje, pessoas vendendo coisas que não são muito boas em fisioterapia, mas que têm um grande poder de empreendimento, né? A gente vê hoje, por exemplo, as ferramentas digitais, né? Você, por exemplo, eu vejo meus próprios alunos, por exemplo, às vezes buscando informações na internet, mas informações de baixa qualidade, pessoas que se posicionam como especialistas, né, e referências, e que na verdade não são. Mas assim, eu acho que a gente achar esse ponto de equilíbrio que é o mais difícil. Eu acho que, e na minha opinião, a primeira coisa realmente tem que ser conhecimento. E eu vejo uma coisa que você fala, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, em práticas baseadas em evidência, é justamente isso que você está falando. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de procurar coisas que são realmente de valor. Né? Se você, por exemplo, vê, por exemplo, na plataforma Pedro, que só trabalha com nível de evidência, ele tem a classificação de evidência do artigo. Então, o fato de estar na plataforma não significa que o artigo é bom, porque ele vai dar o peso daquele artigo. Outra coisa importantíssima é entender que muitas das nossas pesquisas ainda, né, em algumas pesquisas, né, o volume, ou seja, o potencial, por exemplo, os ensaios clínicos é com um número muito reduzido de pessoas, porque é muito difícil você trabalhar, por exemplo, com um número grande, não é isso? Então a gente tem muita pesquisa de corte transversal, a gente tem muita pesquisa, por exemplo, poucas pesquisas, por exemplo, de coorte, né? Enfim, a gente ainda, por mais que nós estamos crescendo, a gente está engatinhando nisso. Então, e até uma coisa assim que eu falo muito aos alunos, é muito bom que a gente não crie também situações, por exemplo, assim, o que não tem evidência não significa que não exista, né? Ainda não foi pesquisado, né? Suficiente, né? E as pessoas andam replicando, né? Quer dizer, elas estão entendendo às vezes, por exemplo, que uma prática, o fato dela estar muito na internet, dela estar sendo muito falada na mídia, ela é boa. Isso é um conceito que a gente tem que mudar muito com nossos alunos e nossos profissionais, né? A verdade é essa. Ô Juninho, e também, sabe o que é difícil? Porque, por exemplo, é até complicado. No Brasil, o negócio vem muito de frente para trás, né? É totalmente inverso, é invertido. Aqui no Brasil, os negócios de forma invertida. Então, um aluno, por exemplo, um profissional, ele faz um curso no final de semana, a primeira coisa que ele quer é aplicar aquele curso na prática clínica dele. E aí, ele não procura antes se aquele curso, se aquela técnica, ela tem evidência, se vai ser bom para o perfil dos pacientes que ele atende, que às vezes não vai fazer diferença nenhuma. Ele não sabe, não tem noção nem do que seja confundidores dentro da prática clínica. Que é uma coisa importantíssima, né? Os confundidores são importantíssimos de entender, né? Não, 40%, Juninho. 40% você pega aí, é confundidor. O resto, as pesquisas de ensaio clínico, por exemplo, você tem que atingir mais ou menos 60%. Sim. Que aí tá bom. O resto é confundidor. E tem muita aliança terapêutica, essa questão aí da história natural da doença, da regressão para a média. Então tem muito confundidor que André, vai te mostrar... Até vou te cortar. Não adianta nada. Vou te cortar só um segundo, mas eu acho que é importante para quem está escutando a gente, né? Principalmente, a gente tem um grupo de alunos, né? Inclusive, eu quero mandar, gente, um abração para todos os alunos, estou aparecendo todo mundo aí, não estou conseguindo nem... Eu estou até enxergando pouco, que na verdade eu estou enxergando, mas estou vendo um monte de aluno aqui participando. Agradecer a todo mundo. Mas, assim, o que o André está falando, que eu acho que é uma coisa importante, você pode melhorar isso, André, é porque num processo de pesquisa, né, quando você pega um artigo para ler, por mais que você tenha resultados positivos, mas ele conta com muito o que a gente chama de confundidores. Ou seja, uma coisa que eu falo às vezes na aula para os alunos, olha, você está aplicando uma técnica
né? E o paciente melhorou, daqui uma semana ele começou a melhorar. Mas tem que lembrar que, pela resposta tecidual, a fase aguda ela está acabando. Então, às vezes, não é a técnica que você está fazendo que está melhorando, né? Isso é uma questão da história natural. Outra coisa que eu sempre falei também, né, André? Eu acho que desde aquela época eu falava, gente, se o paciente achar um cara bem legal, ele vai melhorar mais, né? Porque essa relação Claro. dessa troca terapêutica. Então, nós temos efeitos placebos também, né? Quer dizer, se o paciente acreditar muito na sua técnica, ou acreditar muito em você, acha que você é um bom profissional, a chance de você melhorar mais com o profissional que você acredita é maior. Isso não significa que a técnica dele é melhor. Então, assim, isso que hoje, né, que o André está falando, são os famosos confundidores. A gente então pode, não necessariamente o fato de você estar usando uma técnica boa, significa que é ela que está melhorando o seu paciente, né? Quer dizer, porque a gente ainda está caminhando esse processo, né? Qual a melhor técnica? E aquilo, né, que hoje a evidência fala, né? Além de tudo, ainda tem a preferência do paciente, né? Às vezes eu posso usar duas técnicas que têm quase o mesmo, ou às vezes eu tenho uma técnica que tem uma evidência pior do que a outra, né? Não tão igual à outra. Mas se o paciente prefere aquela técnica, que ele sente mais conforto com ela, provavelmente você tem melhores resultados terapêuticos. Então, o processo é muito, vamos dizer assim, complexo, né? E eu acho que esse nível de complexidade, quer dizer, eu sempre falo para os alunos, se não fosse complexo, né, você não precisaria estar fazendo um curso superior de 5 anos, né, sofrendo, né? E aí outra coisa importante que você falou, uma coisa isso, essa questão também, o aluno, o profissional quer muito essa questão prática. Acho ela importantíssima, né? Óbvio que ela é importante, mas a gente tem que, obviamente, dar um valor muito grande no que embasou isso, né? Nós temos hoje, por exemplo, alguns profissionais do Brasil, né? Eu conversando com o Parisotto há pouco tempo, né, começou a fazer pesquisas básicas, né, a nível celulares, né, para a gente, quer dizer, falta isso, né, olha, um equipamento, o que acontece quando você manipula uma vértebra, o que acontece lá dentro, a nível celular, né, a nível molecular, quer dizer, então hoje já tem pessoas fazendo isso, então talvez a gente daqui a uns anos, a gente precise muito desse conhecimento para embasar a técnica que todo mundo gosta, né? O aluno adora a técnica, mas obviamente para chegar a ela a gente tem que saber muita coisa, né? Que nós temos, na verdade, para ser profissionais realmente, para ser respeitado como um profissional, né? Uma profissão de peso, né? De embasada, a gente vai ter que realmente investir muito nesse tipo de conhecimento, né? Não quero dizer que a técnica não seja importante, ela é fundamental, né? Mas não é só de prática que vive a fisioterapia, senão nós vamos andar para trás. A gente está voltando lá naquele momento, né? Então, isso é bem diferente, né? É o que a gente chama de plausibilidade biológica, né? Perfeito. Ter essa plausibilidade, porque senão não adianta nem você pesquisar, se não tiver, não tem por que você fazer pesquisa. Então, essa plausibilidade biológica, ela é necessária, ela precisa, e em várias técnicas a gente tem uma deficiência grande com relação a ela, e os pesquisadores estão tentando pegar esse princípio inicial da pesquisa, porque esse princípio, você descobrir a plausibilidade, se você vê se ela é plausível biologicamente, é o início, é a ponta, porque depois exatamente. as outras, né, que aí até chegar no ensaio clínico. Então, e isso que você está falando. Porque quando você considera, por exemplo, assim, tem muita gente que parte apenas do princípio da plausibilidade biológica e já está aplicando a técnica, né? Quer dizer, a gente é interessante, André, que você, a gente está falando de história, né? Então, assim, obviamente, eu mais velho que vocês, mas, por exemplo, eu posso citar o exemplo quando a gente começou a trabalhar com equipamentos laser, né? Não foi exatamente até na minha época, foi antes de mim, né? Mas as pessoas compravam equipamento e levavam um VHS, que era uma fita, né? Não tinha nem CD naquela época, era um VHS para que você colocasse em casa para você aprender a usar. Mas, na verdade, ninguém falava em... era assim, isso é bom para quê? É para caspa, né? Para espinha, para dor da articulação. Servia para tudo, né? Mas porque não tinha, na verdade, nenhum tipo de assim, seriedade do ponto de vista de pesquisa, a verdade é essa. Ozonoterapia é a mesma coisa, serve para tudo, gente. É impossível uma técnica que serve para tudo, né? Não exatamente, não tem jeito, é verdade. Isso é interessante, Unim, porque aí o que você pensa, né? Que de tudo que você falou aí, que a fisioterapia ela é uma profissão muito difícil. E você tem que valorizar
o máximo possível. Então, esse negócio de achar que a gente é menos do que outro profissional, né? Ou que a gente não está em outro patamar, não tem isso. Porque eu, na minha opinião, por exemplo, eu vou fazer uma consulta de um paciente, eu demoro 1h30 e eu vou dar o laudo para ele depois de 3, 4 dias. Porque eu tenho que fazer um raciocínio clínico inteiro naquilo ali que eu peguei de dado. E isso é muito difícil. Agora, o meu perfil mais aqui é fazer consulta em alguns pacientes que já fizeram tratamento em vários outros locais, não resolveram e me procura para me consultar. Então, por que eu não vou cobrar o que o médico cobra, por exemplo? Qual que é a diferença? Sinceramente, eu não vejo qual a diferença. Se eu vou ter 1h30 para fazer consulta nesse paciente, se eu tenho que pensar horrores depois para me chegar e elaborar um objetivo, um tratamento. Então, por que eu vou menosprezar o que eu faço? Nunca que eu vou fazer isso. E isso é um ponto chato dos alunos. Eu tenho ele tem um norte. Eu tenho uma opinião com isso, André, é exatamente isso. Quer dizer, na verdade, nós ainda não atingimos, talvez por uma deficiência, obviamente, de uma organização da própria profissão, a esse nível, por exemplo, de aceitabilidade. Eu acredito, por exemplo, que inclusive tem um monte de fisioterapeuta que também não se acha suficiente bom para que ele possa cobrar caro pelo seu trabalho. Então, é uma questão de domínio interno. Né? E isso foi gerado por quê? Porque nós, de uma certa forma, a profissão, ela sempre foi gerada, ou ela foi gerida, eu acho que é mais isso do ponto de vista financeiro, por sociedades médicas, né? Então, assim, nós éramos aplicadores de técnicas, né? Isso foi o nosso início do processo. Então, a partir do momento que o fisioterapeuta ele se tornou, por exemplo, tipo assim, o detentor da técnica, ou seja, eu que controlo todo o processo, né? Ele teria que, na verdade, exatamente avançar nessa questão desse domínio, né, de valorização profissional. Então, você está certíssimo, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão, por exemplo, que eu acho, dentro do ponto de vista clínico, da relação clínica, é que também o cliente, quando ele está procurando você na sua consultório, ele também quer velocidade em intervenções. Então, por isso que, na verdade, você tem que, inclusive, ter um conhecimento muito grande do ponto de vista mesmo, isso, do que do ponto de vista de evidência, né, do ponto de vista do conhecimento da sua coisa, para que você possa prestar algum tipo de informação mais rápida para ele. E, ao mesmo tempo, fazer isso que você está falando. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, obviamente, o médico estuda o processo cirúrgico, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você faz uma intervenção, por exemplo, de emergência, ele tem que operar na hora. Então, nós temos, na verdade, que avançar nesses dois aspectos, né? Você ter grande eficácia, né? Ou seja, na verdade, uma efetividade imediata e, ao mesmo tempo, compreender, estar avaliando o paciente frequentemente para saber o que você pode gerar melhor para ele, né? Eu acho que assim, isso é um desafio, né? Eu acho que nós estamos aqui para isso, para ensinar esse desafio para os alunos, né? E para mostrar para ele que essa profissão é uma profissão extremamente complexa, difícil, né? Porque eu acho que isso tem um valor agregado, né? O fato de ser difícil não significa que é impossível, pelo contrário, faz a gente crescer, de ter vontade mesmo de aprender mais, né? A gente está aprendendo todo dia, então isso é importantíssimo. Eu concordo plenamente. Eu, sim, até quero fazer outra consideração sua, né? Eu sei que daqui a pouco você tem aula também, né, gente? Então, o professor André dá aula daqui a pouco com a gente mesmo. Mas, exatamente, eu queria entrar num aspecto que eu acho que a gente faltou. Quando a gente falou, por exemplo, de empreendedorismo, a gente falou, por exemplo, aqui um pouco de evidência, né? Eu acho que uma coisa que me preocupa um pouco, e eu queria que você falasse na sua experiência que você tem, é o seguinte, é a relação de estudo com o marketing. Eu acho o marketing muito importante, mas, ao mesmo tempo, ele tem os seus problemas no mundo digital hoje. Hoje, por exemplo, praticamente o marketing é digital. E o que a gente está encontrando, na verdade, é esse conflito entre evidência, né, esse empreendedorismo e marketing, que são coisas totalmente diferentes. Eu queria que você desse uma opinião sobre isso. Até uma pessoa que está assistindo colocou aqui, a Fábia. A minha preocupação é que hoje, com tanta facilidade de divulgação nas mídias sociais, os profissionais estão mais preocupados em postar o serviço
do que fazer o trabalho bem feito. Acho que casa um Perfeito. pouco com a Isso eu pergunta. acho que é uma pergunta que, assim, ela é uma pergunta capciosa, porque é o seguinte, todos nós sabemos que marketing é importante, mas isso ao mesmo tempo, é o perigoso, porque o indivíduo, né, aquele que é o alvo do marketing, ele muitas vezes não consegue discernir entre o que é bom e o que é ruim. Por quê? Porque muitas vezes nem o próprio profissional hoje está sabendo, né, fazer essa separação, né, do famoso joio do trigo. Não é isso? Quero só que você dê uma opinião sua sobre isso. Juninho, com relação ao marketing, o código de ética ele é muito claro. Assim, Sim. o fisioterapeuta ele tem que conhecer o código de ética dele, porque se você não sabe a legislação da sua própria profissão, ele não tem como ingressar nela. Então, ele não pode falar nunca que depois, por eventual problema, né, que ele tem uma fiscalização, alguma coisa, só, você não está dentro da lei. Ah, mas eu não sabia qual que era. Você tem a obrigação de saber. Se saiu no decreto, não tem como, né? Você tem que participar do processo. Então, é muito claro, você não pode expor seu paciente. Então, tem todas as normativas dentro do Código de Ética, apesar que a tendência é que daqui um tempo esse código de ética vai ser revisto, porque Juninho, é praticamente impossível e inviável a gente não adequar ele para a atualidade. É assim, impossível. As Então coisas estão está em mudando. processo da mudança do código de ética. O Bernardo Chalfu está numa comissão para mudança desse código com o COFITO, mas até então a gente tem as regras bem estabelecidas. Tá, O André. CREFIT aqui de Minas... Pode falar. Desculpa, eu te interromper assim. É verdade, eu acho que o processo ético, né, claro, ele tem o seu comportamento devido às mudanças do mundo. Eu acho que talvez o que a gente está falando mais eu acho que um código moral, né? Porque o código moral ele é diferente do código ético, né? E o que hoje eu sinto do ponto de vista das redes sociais, na verdade, é uma questão do código moral mesmo. As pessoas, por exemplo, divulgam coisas que são inadequadas, né? Às vezes ela nem fere do ponto de vista ético, ele tem direito a fazer divulgação. Mas o problema é que aquela divulgação, aquele aspecto, ele é um aspecto que fere do ponto de vista moral, porque ele falta embasamento, falta conhecimento, né? Falta, inclusive, técnica, né? Você vê, às vezes, as pessoas executando uma técnica que, do ponto de vista, ela está errada, né? Mas, assim, no entanto, aquilo ali, quer dizer, o vídeo aceita tudo, né? A tela aceita tudo. E, obviamente, me preocupa as pessoas que estão vendo achando que aquilo lá é correto, ou, né? A gente vive isso, então, você como professor, né, o universitário vive isso, eu também vivo, né, e muitas vezes é até difícil discutir isso, né, porque muitas vezes fica parecendo que você está tecendo críticas ao profissional, né, do ponto de vista, e não é isso, é porque você não concorda com aquele nível de exposição, né, e com aquele tipo, por exemplo, né, de manipulação de uma verdade, que, né, aquilo não é necessariamente uma verdade. Então, eu que estou lá no CREFIT, no Conselho, a gente vê o maior número de demandas que tem com relação a dermato funcional e com relação ao Pilates. Você vê aí muito fisioterapeuta fazendo atuação circense em Pilates e postando na rede social. Isso não é moral, né? Ele fazendo, não é o paciente, tudo bem, está dentro da ética, mas não é moral, porque ele está propagando uma coisa que não é normal dentro da fisioterapia. Primeiro que Pilates é só um recurso que a gente tem, ele não é uma profissão à parte, né? Ele é um recurso que você utiliza dele. Que seja, né, e que é importantíssimo falar que existe desde a década de 60, né? Todo mundo pensa que Pilates é novo, na verdade, Pilates é uma pessoa que descreveu alguns equipamentos, né? E os equipamentos de Pilates, né? E aí hoje virou outra coisa, né? Quer dizer, virou realmente isso, um circo, né? Então, assim, aí ele pega o fisioterapeuta, ele confunde muito a questão, até que ponto ele pode ir, que o educador físico, ele está fazendo muito papel do educador físico agora, e postando em rede social, e isso é contra a moral. É a mesma coisa de dermato, você postar foto de antes e depois, eticamente não pode, e isso moralmente também não é aceito, porque você sabe que um paciente, ele não vai responder igual, com relação ao outro. Então, você não pode garantir para um paciente que ele vai ter o mesmo resultado do que outro. Então, isso moralmente é ruim e eticamente é ruim. Mas eu acredito que nessa situação de marketing,
teve uma mobilização grande, porque o CREFIT está atuando muito bem com relação a isso. O importante é os outros profissionais fazerem a denúncia. Porque muita gente acha assim, não vou fazer denúncia porque eu vou prejudicar o outro profissional. Não, você tem que pensar na sua profissão. A pessoa está fazendo uma coisa errada, ela deveria saber o que é certo e ela persiste no erro. Então, o CREFIT ele não vai punir, ele vai educar inicialmente. Então, talvez a pessoa precise de um processo educativo. Talvez ela não tenha noção. Então, você precisa denunciar para que o CREFIT vá lá e converse com esse fisioterapeuta que está fazendo algo de errado. Então, a gente tem que ser uma espécie de fiscalizador, né, mais ativo também do CREFIT, pontual, a gente vê as nossas demandas regionais e denunciar isso, que é anônimo, você não precisa expor. Então, você denuncia, a pessoa ela é educada e pronto. Então, se ela persistir no erro, que aí já não é muito adequado, né, que é burrice, aí ela vai receber o que ela mesmo. Então, essas redes sociais são complicadas, a forma do marketing hoje, ele é muito pesado, né, Juninho? A gente sabe disso. As mídias sociais, elas estão, assim, a todo vapor. Você tem fisioterapeutas que têm 3 mil seguidores, e aí já começa a fazer um tanto de besteira, não vê o código de ética, e moralmente foi o que você falou. Moralmente ele não pega nenhuma evidência, não tem embasamento nenhum. E o importante, o conselho ele está tendendo a não punir ou a não nem educar se o fisioterapeuta posta algo. Por exemplo, eu atendendo um paciente, eu não identifico o rosto dele, faço um vídeo, uma técnica. Só que eu descrevo essa técnica e coloco a referência nessa técnica. Se essa técnica for baseada em evidência, se chegar por acaso uma denúncia minha para o conselho, falando que eu estou divulgando, né, meu atendimento na rede social, a tendência, isso não está no código de ética, mas a tendência é que a comissão de ética do conselho, se tiver pautado na ciência, se você especificar isso na sua postagem, a tendência é que você não tenha problema. Isso é correto. Então, aí o que você tem que fazer mesmo é ficar atento com relação a essas questões, a parte ética do nosso código, o que ele permite. E o que moralmente é errado, igualzinho você falou. A gente vai fazer uma postagem que é baseada em evidência, ela vai ser boa para a sociedade como um todo, porque não é só outros fisioterapeutas que vendem, é o seu público talvez alvo. Então talvez os seus pacientes vão ver também e quer aquilo ali que você postou. Porque é educativo, né? O processo é educativo. Como que você vai fazer? Aí você vai fugir, né? Você vai ter que oferecer aquilo para o seu cliente, né? Ele já vai com uma concepção, com uma crença, e talvez aquilo ali não seja o melhor para ele. Então, essa questão do marketing ela é um problema sério. Mas tem várias plataformas, né, que você faz esse marketing aí. Eu acho assim... Tem que fazer importante, conhecer. Eu acho assim, nós poderíamos, na verdade, discutir isso aqui por muito tempo, né? Acho que daria até uma próxima live para a gente falar, mas assim, porque é interessante, inclusive, a gente até convidar as pessoas, por exemplo, desse mundo digital, para a gente, inclusive, entender o limite, porque hoje as pessoas também não sabem o limite disso, né? Agora, André, eu acho importantíssimo, eu sei que nós estamos chegando aqui já ao seu tempo aqui, né? Mas o que eu queria dizer para você é que está sendo muito bom e foi muito bom a sua participação. Eu espero que a gente possa contar com você mais vezes, né? A gente tem encontrado pouco, encontramos há pouco tempo agora, que foi ótimo, né? Mas eu acho assim que esse tipo de discussão é fundamental, que nós possamos sempre estar discutindo, falar dessa profissão que a gente ama, mas é igual eu acho que você deixou bem claro, a gente ama a profissão, não é isso? Mas a gente quer ver ela naquele patamar que a gente idealizou ela alguns anos atrás, né? Você sabe que desde, há 20 anos que eu tenho conversado com vocês, de uma certa forma, muitas coisas que, felizmente, que eu escuto hoje, falo, cara, a gente já falava isso, né, há 20 anos atrás, né, e agora me parece que isso foi mais institucionalizado, né? As pessoas, de uma maneira geral, estão realmente mais efetivamente querendo
que as coisas mudem do ponto de vista da profissão, né, que se torne uma profissão realmente assim, que tenha esse nível mais concreto de uma profissão que tenha seus próprios, né, as suas próprias ferramentas, né, com elas bem definidas. Isso, eu acho que é uma coisa que você, enquanto pesquisador, né, está contribuindo para que isso aconteça. Então, o que eu posso é te agradecer muito a sua participação, tá? Infelizmente, a gente eu vou passar depois para você fazer as suas considerações, e só para mostrar para o pessoal que, assim, infelizmente, a gente não vai até às 6h30 como a gente queria, por causa dos compromissos. Mas fica à vontade, André, para falar. Pode ir até 6h30. O que eu queria passar para os alunos, assim, né, é importante eles pensarem que seguir o caminho certo. Eu acho que você não peca de jeito nenhum em seguir o que é certo, entendeu? Ah, sim. Você tem o quanto que você tem que cobrar, por exemplo, por um atendimento. Você tem isso tudo na sua legislação. Você pode fazer desconto? Pode, 20% daquilo que já está preconizado. Então, você tem as formas de fazer o marketing? Tem, pelo seu código de ética. Então, não tem por que ele seguir o caminho errado. E você tem que adequar às novas realidades hoje do processo, da profissão. Então, você tem que ter um pouco de empreendedorismo, entender um pouco de administração, você tem que ser proativo, muito proativo. Sim. Fazer o raciocínio clínico não é reproduzir técnica, você tem que pensar, você tem que fazer consulta, levantar os dados, aí você separa nas caixinhas. Qual caixinha que é de dor? Qual que é a da lesão? Qual que é a caixinha da parte mecânica, da cinésio funcional, né? Qual que é a caixinha das bandeiras? Então, você tem que ligar os pontos, você dá uma resolutividade boa para o seu paciente. Você tem que, além disso, ter a prática baseada em evidência. Não tem como você fugir disso, você dá uma segurança maior para o seu paciente. Você trabalha, você vai falar, você pode errar, mas a chance de erro ela é menor. A chance de você resolver em pouco tempo é maior. E isso conta muito até no marketing. Né? Então, não custa o aluno ele tentar seguir o caminho certo. Porque muitos hoje começam a seguir o caminho errado e vai estendendo o braço errado. Né? E aí já vê, está cercado de coisa errada. Então, ele tem que fazer aquela frase assim, skin the game, pele no jogo. Ele tem que pôr a pele dele no jogo. Paraquedista nenhum, Juninho, deixa alguém amarrar o paraquedas dele ou enrolar o paraquedas dele. Porque ele sabe que ele tem que resolver os problemas dele. Então, o aluno ele tem que aprender isso. Tem que ter alguém para dar um suporte, mas uma hora alguém tem que falar assim, ó, vou te jogar do ninho aqui, você tem que voar com as suas próprias asas. Você tem que fazer isso. E aí você se prepara. Eu acho, André, e você falou uma coisa muito interessante, assim, que assim, eu concordo também, falando para mim dar um conselho para o aluno, é o seguinte, fazer o certo é difícil, é mais difícil, né? Tem mais esforço, né? E talvez que muita gente faz a opção de fazer o mais fácil, né? Porque geralmente o mais fácil é o errado, né? Então eu falo para a gente, para ser um profissional, exige esforço, né? Existe estudo, exige tenacidade, né? Então isso eu acho que é muito importante. Então, ou seja, fazer errado para tudo na vida é mais fácil, né? Tudo. Você escolha fazer errado é mais fácil. Então, assim, eu acho que isso é ter esse esforço de fazer o bem, de fazer o correto. E outro assim, a gente até falou de marketing, eu ainda vou insistir coisa. Eu acho que marketing é importante, empreendedorismo é importante, mas o principal marketing que existe é resolução, né, cara? Se você resolve, se você tem resolução, isso é um grande marketing. Pode ser que ele é mais lento, mas ele é mais sedimentado, né? Na verdade, quando você se expõe muito na mídia, mas que você tem pouca substância, aquilo também vai desaparecer rapidamente da mídia. Agora, se você tem substância, você funciona, você tem resolução, provavelmente isso vai funcionar por muito mais tempo. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Com certeza, é isso mesmo, foi o que eu falei. A habilidade e competência principal que a gente tem que desenvolver nessa fisioterapia 4.0, a tecnologia vai agregar muito. Você pegar inteligência artificial,
Você Sim. trabalhar com coisas, você trabalhar com impressora 3D, isso vai ajudar. Vai. Mas precisa Não é ainda tudo. do fisioterapeuta. Você precisa do fisioterapeuta para pensar Preciso. e fazer o raciocínio para você ter uma resolutividade boa. Perfeito. Então, não adianta. Você tem que trilhar esse caminho mesmo de resolutividade. É o que o mercado espera, Juninho. Por isso que eu falei que a pandemia ela vai servir muito para isso. Você acha que convênio, as pessoas de uma forma geral, né, o gestor público vai te pagar por pagar? Não Claro vai. que não. Vai te pagar pela resolutividade, porque o povo agora não vai ter dinheiro. Então, se você for resolutivo, aí sim ela vai querer te pagar. Mas convênio nenhum vai querer te pagar por 10 sessões e ficar pedindo, 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 pedindo. Não vai resolver nada. Como, Então, se como você André, for resolutivo, como já está acontecendo em alguns países do mundo. A gente é bom entender que as pessoas que estão escutando é o seguinte: muitos hoje convênios de saúde, né, seguro saúde, paga você, mesmo que, olha que interessante, mesmo que você não resolva, mas se você usou técnicas que têm níveis de evidências mais corretos, você recebe por aquilo, né? Então não adianta você sair benzendo as pessoas, porque as empresas não vão te pagar, né? Então a questão hoje, a verdade é o seguinte: a tendência é essa, né? Você ter credibilidade porque você se baseia na ciência, exatamente. você vai ter que ter um Qualis. O convênio ele vai te agregar se você tiver um Qualis, se você for cadastrado Sim. como um Qualis. Então, Exato. relacionado ao convênio. Então, você tem que gerar... Gente, eu sou uma empresa privada, eu vou ficar pagando aí a torta e a direito, vou gastar meu dinheiro à toa sem ter resolutividade. Então, o fisioterapeuta ele tem que ser resolutivo. Então, os alunos têm que pensar isso. Eles têm que começar o pessoal que está no estágio, o pessoal que está na caminhada aí, pensar em entender o processo como um todo. Não é só, o professor me falou isso, então eu vou ter que reproduzir isso. Não. Primeiro eu tenho que pensar, será que isso é o melhor caminho? Né? Tem que pensar, você tem que... É difícil? Porque mudar, Juninho, ninguém quer. Gasta energia. Gasta energia, isso que eu falei. É mais difícil. Então, é muito mais cômodo você ficar quieto. Né? A mudança do indivíduo ela é difícil. Você libera um tanto de substância, né? E aí você fica com um estresse fisiológico grande. Então, não é conveniente. Mas, hoje em dia, não tem isso. Para você gerar resolutividade, você tem que pensar no que você está fazendo e aí você ser mais assertivo na hora que você pensa. Né? E baseado em... Normalmente não tem erro. Eu segui uma linha do meu tratamento, eu trabalho 20 anos numa academia. Então, todos esses 20 anos eu trabalhei com cinesterapia. Então, foi tudo, variabilidade, princípio de treinamento. Então, eu adoto periodização. Trabalhei muito com professor de educação física, eu agreguei isso ao meu conhecimento. E hoje, quando eu vou prescrever, por exemplo, qualquer exercício, eu analiso primeiro, eu vejo qual que é a periodização que ele vai fazer, 3 vezes por semana, 2. Eu pego tudo isso para mim ser mais resolutivo. E o aluno tem que pensar, não tem jeito. Incomoda, mas tem que fazer. Né? Então, isso que é o mais importante para o aluno. Ele jogar a pele dele, ter que ter a pele no jogo, ele se doar, e se doar estudando, procurando seguir os que têm, que quer fazer a profissão crescer, porque tem muita gente que não quer. Então, né, já tem muita forma boa de você obter conhecimento hoje, Juninho. Tem muito fisioterapeuta e que você pode seguir eles nas redes sociais, que eles postam muita coisa bacana. Então, procura pegar isso, né? Procura pegar esses exemplos bons dentro colocar um da filtro positivo, né? Exatamente. Isso. Fazer esse filtro positivo, ser mais proativo, né? Mais proativo. Não esperar o outro te falar, você tem que fazer isso, por exemplo, lá no estágio. Você tem que fazer isso. Já se oferece para fazer. Ou então, nem que seja limpar uma maca com álcool. Isso é proatividade. Então, você tem que sair dessa zona de conforto. E foi aquilo que eu comentei com você quando a gente estava discutindo. A estabilidade. Vida, Juninho, é movimento. Se seu ECG der uma linha reta, você está morto. Está morto, né? Exatamente.
não tem movimento, e é contínuo. E aí você tem que manter essa continuidade, essa vida em movimento. É bom em uma estabilidade até certo ponto. Aquele autor lá, Nassim Taleb, ele tem um livro, é até difícil, mas o livro fala Antifrágil. Ele fala que a pessoa que passa por uma crise e que é estável, a tendência da crise ser muito baixa, que ser muito pior, ela é muito maior. Então, quando você está na crise, que você é estável, você tem muito mais chance de dançar. Sim. Então, agora, por exemplo, na pandemia, a pessoa que é mais estável, que não, um fisioterapeuta, por exemplo, que não tem contato com o médico, né, que não está, às vezes, né, nesse rol de conhecimento, às vezes, não está dando uma aula, ou então fazendo alguma coisa diferente, a chance dele entrar em depressão, dele estar pior, dele fechar a clínica e não fazer nada, é muito grande. Então, essa estabilidade que, teoricamente, às vezes ela é ilusória, até nisso o aluno tem que pensar. Beleza, ele pode ficar com um fixo, mas ele procurar outras coisas, movimentar, estudar, né? Abrir novas portas. Isso é o mais importante. Então, Sim, eu acho. agregar valor. E você está falando, quer dizer, o fato de ser um pouco irrequieto, né, é importante, né? Você sempre está mais entendendo o processo que está acontecendo. Quer dizer, você está ligado no processo, né? É o que a gente até falou antes, né? Falou assim, você está falando a zona do conforto, o nome está dizendo, é zona de conforto, né? Mas você tem que brincar um pouquinho com ela, né? Você, na verdade, tem que mexer um pouco a zona de conforto, né? Te desafiar sempre, né? Porque a profissão, como qualquer coisa, ela também muda, né? Você tem é uma coisa plástica, né? Ela está mexendo, né? E você tem que ter acompanhar a mesma coisa. Mas é isso aí, André. Gostei demais de falar com você, tá? Foi ótimo. Acho que foi uma oportunidade muito boa. Fico super orgulhoso de você, né? Sabendo que você aqui é fruto da nossa casa, no certo aqui, não é isso? Meu aluno, que hoje trabalha na mesma área que eu fico mais feliz ainda, que aumenta mais meu orgulho. Estagiário, né? Foi meu estagiário. A base que eu tive foi você, né? Que bom, eu fico muito feliz, tá? E eu queria agradecer todo mundo que participou aí, gente. Eu vejo um monte de gente mandando um monte de recado bacana aqui, tá? Cara, tá sendo maravilhoso. Obrigado a todo mundo aí, tá? A minha esposa apareceu aqui agora, tá? Muito legal. Muita gente interagiu aí, gente. Muito obrigada, viu? Nosso coordenador Cláudio também. Obrigado ao Cláudio que está aí, né? Se esforçando para fazer acontecer essas coisas aqui para todo mundo. Então, eu só tenho que te agradecer. Um grande abraço para você, felicidade. E aqui as portas sempre estarão abertas para você, que hora que você quiser, viu, André? Vamos marcar a próxima. Muito legal. Eu vou marcar a próxima para a gente bater mais papo, tá joia? Então, um grande abraço. Se quiser, Juninho, o prazer foi meu. Muito obrigado por todo mundo aí ter me convidado, Cláudio, você. Muito obrigado pela Unicef, né? Essa instituição que eu vou levar no coração pela minha vida inteira, porque ela me deu uma solidez, como pessoa mesmo, na verdade, né? Que bom. Porque eu aprendi aí dentro como pessoa, não foi só de conhecimento, não. Foi como ser humano, em tudo. E isso é muito importante. Isso é fantástico. A cidade de Patrocínio, eu acho que minha turma inteira pensa isso, e eu acredito que os alunos devam dar muito valor aí para essa instituição de décadas, né? Porque vocês levam o nome dela para onde vocês forem, e eu falo sempre, espero que vocês levem esse nome muito bem, porque eu também faço parte um pouquinho dessa instituição, que eu tenho orgulho demais de fazer parte. Muito obrigado, Juninho. Valeu demais. Grande, valeu. André. Obrigado demais. Viu? Um abraço a todo mundo, gente. Agradeço demais a participação de todo mundo, viu? Beijo para todos aí. Valeu. Fique com Deus. Abração. Falou. Até mais. Um abraço. Até mais. Abraço.